pessoal! Hoje então eu preparei uma aulinha para nós sobre movimento retilíneo uniforme e depois no final do vídeo nós vamos ter um pouquinho de aula sobre o movimento retilíneo uniforme variado, tá? Então, o que seria esse movimento retilíneo uniforme? Como o nome já está dizendo, né? É um movimento retilíneo em que a velocidade se mantém constante. É como se nós conseguíssemos deslocarmos sempre na mesma velocidade, tá? Isso se chama velocidade constante, ela não varia. Tá? Então, esse movimento, o movimento uniforme, é no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante numa trajetória reta e então ele é chamado de movimento retilíneo uniforme. Eu vou apresentar para vocês algumas equações do MRU. Aqui nós temos a equação horária do espaço ou equação horária do MRU. Bom, nós sabemos que a velocidade média vai ser o deslocamento do móvel, do objeto, né, do corpo, dividido pela variação do tempo. O que isso significa? Por exemplo, se um carro sai de Novo Hamburgo a São Leopoldo no quilômetro 50, seria a posição inicial dele, e se desloca até o quilômetro 100, qual é o deslocamento do carro? 100 menos 50 vai dar uma variação de deslocamento, né? Ou uma variação de posição de 50 quilômetros. Então, e o tempo que esse móvel levou para se deslocar, a gente coloca aqui, né, na variação do tempo, ΔT. Então, o deslocamento dividido pelo tempo seria a velocidade média, ok, gente? Partindo dessa equação, nós chegamos na equação do MRU, que é essa aqui, ó, que começa posição final, essa é posição, deslocamento, né? Distância final. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? Essa é a nossa equação horária do MRU. Então, pessoal, nós temos o seguinte, ó, aqui eu coloquei um exemplo para nós fazermos juntos, tá? Então, ó, um tiro, ele é disparado contra um alvo preso em uma parede. Esse tiro, então, ele é capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2,5 segundos depois do momento do golpe. Considerando a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo, ó, 340 metros por segundo é a velocidade do som no ar. Ela tá correspondendo, ó, tá combinando a unidade de metros por segundo com o tempo em segundo. Então eu não preciso transformar nada, né? Então tá combinando velocidade com o tempo. Eu quero saber então qual deve ser a distância entre o atirador e a parede. Então a gente vai usar a equação do MRU, essa aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? Então, aplicando a equação horária do espaço, nós temos uma coisa que é importante nós lembrarmos. O eco, ele será ouvido quando o som for ir e voltar. Então, ocorre o eco, tá? Então, ir e voltar da parede. Então, eu vou ter duas vezes a distância, ok? A distância final eu vou chamar de ΔS, que vai ser duas vezes essa distância. Então, colocando aqui os dados, ó, duas vezes a distância, o tiro partiu da posição inicial, que é 0, mais a velocidade do som, que é 340, ok? Vezes o tempo, que é 2,5 segundos. 340 metros por segundo, tá, gente? Então, olha aqui, fazendo o cálculo. Esse 340 vezes 2,5 vai fechar 850 metros. Então, esse 2 da distância que foi ouvir o som ir e voltar da parede, vai dividir, né? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo 850. Então, a distância do tiro foi de 425 metros, ok? Esse, então, é um exercício aplicando a equação do movimento retilíneo uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, quando eu posso dizer que um movimento é progressivo ou quando ele é retrógrado? Um movimento progressivo é quando o objeto se desloca numa trajetória.
Por exemplo, a trajetória está da esquerda para a direita. Se eu me deslocar da esquerda para a direita, eu estou realizando um movimento progressivo. Porém, se eu realizar um movimento ao contrário da trajetória, eu chamo esse de movimento retrógrado, ok? Então aqui, ó, por convenção, nós definimos que quando um corpo se desloca em um sentido que coincide com a orientação da trajetória, ou seja, quando o corpo se movimenta para frente, então ele terá uma velocidade positiva. E esse movimento será chamado movimento progressivo. Então, por exemplo, quando o sentido do movimento for contrário ao movimento da trajetória, ou seja, digamos, o carro está andando de ré, está contrário ao movimento da trajetória, então nós teremos então um movimento com o nome de retrógrado, tá? Bom, esse exemplo aqui tem que fazer uma leitura desse gráfico, tá? Então aqui no gráfico nós temos no eixo das coordenadas, no eixo Y, nós temos a posição, a distância, que é dada em metros, tá? E no eixo do X, das abscissas, nós temos o tempo, que é dado então em segundo. Eu estou usando metros por segundo porque são unidades do sistema internacional. Então, esse corpo, ele partiu da posição 50 metros, tá? No instante, 0 segundos, tá? Então, quando o instante passou para 1 segundo, esse móvel já está numa posição B. E a velocidade e a posição dele baixou para 20. Então, essa reta é uma reta decrescente. Provavelmente, então, isso aqui é um movimento retrógrado. Então, olha aqui, o que nós estamos pedindo no exercício? Analisando o gráfico, é possível nós extrair os dados que devem ajudar na resolução do problema. Sabemos, então, que a posição inicial será a posição de 50 metros, porque partiu daqui, partiu de A o movimento. Quando o tempo for igual a zero, também sabemos que a posição final vai ser qual? Quando chega no ponto C, qual é a posição final? Menos 10 metros. Então, posição inicial 50 metros. Quando o corpo chega na posição C, a posição final é menos 10 metros. E todo esse percurso levou 2 segundos para ser realizado. A partir daí fica fácil nós usarmos a equação do MRU, tá? A equação horária dos espaços. E encontrar, então, a velocidade do corpo. Então, analisando esse gráfico, eu tenho a posição inicial, eu tenho a posição final e eu tenho o tempo que esse objeto levou para se deslocar. Com esses dados, eu consigo colocar esses números na equação das posições e resolver a velocidade, então, o cálculo de velocidade do móvel. Então, olha aqui, pessoal. Posição final é igual à posição inicial. Algumas vezes eu vou usar S bolinha, tá? Que quer dizer posição inicial, mais a velocidade vezes a variação do tempo. Então, qual era a posição final ali no gráfico? Menos 10 metros. Qual era a posição inicial? 50 metros. A velocidade ia ser variação do tempo. O tempo variou de 0 a 2 segundos. Lembram disso? Eu posso simplesmente usar os 2 segundos aqui e esquecer o resto, tá? Mas o exercício pediu para usar 0 a 2 segundos. Então, o tempo final é 2 segundos menos o tempo inicial, que é 0 segundos. De qualquer forma, isso vai dar 2 segundos, né? 2 segundos menos 0 segundos dá 2 segundos. Então, vamos resolver. Menos 10 igual a 50. Esse 50 está somando, vai para o outro lado da igualdade, fica menos 50 metros. Então, vai ser igual. Se eu fizer aqui, ó, menos 50 com menos 10, vai dar menos 60 metros. Eu, particularmente, não gosto de usar as unidades de medida no cálculo, tá? Pode confundir muito o aluno, tá? Mas nesse exercício, aqui está a unidade de medida. Nos próximos, a gente não vai usar. Então, menos 10 com menos 50 dá menos 60. 2 vezes a velocidade dá 2v.
Então, o 2v está multiplicando, ele vai passar dividindo. Menos 60 dividido por 2 dá menos 30. Como eu estou calculando velocidade, vai ser menos 30 metros por segundo a velocidade, tá? Então, analisando o gráfico, a gente chegou nesse resultado aqui, para cálculo da velocidade, usando a equação horária das posições do MRU. Uma bicicleta move-se sobre uma trajetória retilínea, segundo a função horária. Então, presta atenção nessa equação. S é posição final, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, agora em vez de ter só a equação, eu substituí números na equação. Então, eu sei que esse 4 vai representar posição inicial, mais 3 vezes o tempo. Esse 3 que está multiplicando o tempo representa para mim na equação a posição inicial. Olha aqui, ó, aqui está a equação das posições. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. No lugar de posição inicial, o problema colocou 4. No lugar de velocidade, o problema colocou 3. Então, analisando isso, eu sei que a posição inicial é 4 metros e a velocidade é 3 metros por segundo. O que o problema pede? Ele diz que uma bicicleta move-se sobre uma trajetória retilínea, segundo a equação. S é igual a 4 mais 3 vezes o tempo. Qual foi sua posição inicial e qual foi sua velocidade, respectivamente, para marcar uma alternativa, tá? Então, só comparando com a equação das posições, eu chego na conclusão que o 4 representa a posição inicial e que o 3 representa velocidade do móvel, tá? Então, era só isso. Era só para analisar a equação e dizer qual era a posição inicial e qual era a velocidade, ok? Nesse exercício agora, se eu atribuir valores para o tempo, eu posso calcular a equação de primeiro grau, né? Posso calcular a distância, a posição final, então. Vamos ver no próximo exemplo. Então, calcule a posição da bicicleta do exercício anterior depois de 10 segundos. O que dizia o exercício anterior? Ó, uma bicicleta move-se numa trajetória reta, retilínea, segundo a função S é igual a 4 mais 3 vezes o tempo. É para usar essa equação, 4 mais 3 vezes o tempo. No próximo exercício, ele pede para eu transformar, ó, substituir tempo por 10 segundos. A bicicleta levou 10 segundos, né, percorrendo essa trajetória retilínea. Qual vai ser a posição final da bicicleta? A posição inicial é 4. Aonde a bicicleta vai chegar, então? Então, fazendo esse cálculo, ó, eu coloco S igual a S0 mais V vezes tempo. Equação das posições do MRU. Agora, a equação no exercício anterior era S é igual a 4 mais 3 vezes o tempo. No lugar de tempo, é para eu substituir por 10 segundos. Então, 10 vezes 3 dá 30. 30 mais 4, 34 metros. Significa que a bicicleta em trajetória retilínea, tá? Saiu da posição 4 metros e chegou na posição final 34 metros após 10 segundos. É isso que significa, então, o cálculo, esse exercício. Não posso esquecer, primeiro é uma equação de primeiro grau. Eu não posso esquecer de primeiro fazer a multiplicação para depois a soma. Se eu fizer 4 mais 3 vezes 10, vai dar super errado, tá? Ok, então. Então, movimento uniformemente variado. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o MRU. MRU-V. Qual é a diferença do MRU para o MRU-V? A diferença é que no MRU a velocidade, o móvel, os objetos, eles percorrem distâncias com velocidades constantes. E no MRU-V, não. Esse aqui então seria um movimento mais da nossa realidade. Por exemplo, se nós sairmos de Campo Bom e vamos para Novo Hamburgo, estamos dirigindo na cidade em torno de uma velocidade de
40, 50 km por hora, tá? Então, se eu avisto um quebra-mola, o que acontece? Eu preciso reduzir a minha velocidade. Ao reduzir a velocidade, eu estou variando essa velocidade. Sempre que houver variação da velocidade ou para mais ou para menos, eu estou realizando um movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Então, também conhecido como um movimento acelerado, consiste em um movimento onde há variação de velocidade, ou seja, o móvel sofre uma aceleração à medida que o tempo passa. No MRUV, o movimento pode ser acelerado, quando a velocidade aumenta, varia aumentando, ou desacelerado, quando a velocidade do móvel vai diminuir. Então, nós chamamos, quando a velocidade diminui, nós chamamos de movimento, então, retardado ou desacelerado, ok? Aqui nós temos a equação da aceleração. Então, o que seria essa aceleração? Então, nós estamos andando com uma velocidade de 50 km por hora, após, então, aceleramos, tá? Então, movimento acelerado. Vamos aumentar a velocidade para 80 km por hora. Então, a variação da velocidade foi de 50 para 80, deu uma variação de 30 km por hora, concorda? Então, essa variação de velocidade foi positiva, porque a velocidade aumentou, né? Então, eu realizei um movimento acelerado. Então, nessa variação de velocidade que deu de 50 km por hora para os 80 km por hora, isso foi realizado dentro de um certo instante, certo tempo. Se eu conseguir medir o tempo que eu realizei essa variação de velocidade, eu tenho então a medida de aceleração média, tá? Seria a medida de rapidez com que essa velocidade aumentou ou diminuiu. É chamado de aceleração média. Então, um exemplo sobre aceleração. Um móvel parte, então, do repouso. O que é partir do repouso? Quando eu parto do repouso, quer dizer que eu estava parada e começou o meu movimento. Então, qual é a minha posição inicial? Se eu estou partindo do repouso, a minha posição inicial vai ser 0 metros, porque estou partindo do repouso. E atinge uma velocidade de 70 metros por segundo em 10 segundos. Eu quero calcular a aceleração, então. Então, vamos lá. A aceleração vai ser a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, a velocidade inicial foi 0, né? Porque eu parti do repouso. E a velocidade final foi 70. 70 menos 0, 70. E eu vou dividir pelo tempo, que é 10 segundos. Então, 70 dividido por 10 dá 7 metros por segundo ao quadrado. A aceleração tem uma unidade de medida que é metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado, ok? Função horária da velocidade do MRU. Então, a função horária da velocidade, entretanto, ela pode ser considerada por essa função que nós temos aqui, ó. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa equação representa a função horária das velocidades no MRUV, tá? Onde V é velocidade final, V com a bolinha velocidade inicial, A é a aceleração e T é tempo, ok? Também nós temos a equação horária da posição no MRUV. A equação horária da posição no MRUV é dada por essa equação aqui. Não precisam se apavorar com as equações, tá, gente? Em aula depois eu explico novamente. Mas, olha aqui. Agora, antes eu tinha a equação do MRU, que era a posição final igual a inicial mais velocidade vezes o tempo. Lembram disso? A equação das posições do MRU. Só que agora eu coloquei mais um pedaço que envolvendo aceleração. Então, 1 meio de AT ao quadrado, tá? Ou AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa. O que isso significa? S é posição final, S bolinha posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio vezes a aceleração,
vezes o tempo ao quadrado. Essa aqui representa a equação horária da posição no MRUV. Então, quando eu uso essa equação, quando eu quero calcular o deslocamento, quando eu quero calcular a aceleração ou quando eu quero calcular o tempo, tá? Depende dos dados que eu vou ter no problema. Então, aqui eu tenho um exemplo usando as equações do MRUV. Uma partícula em movimento retilíneo, ele se movimenta de acordo com essa equação. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Ou seja, a velocidade é igual a 10 mais 3 vezes o tempo. É uma equação de primeiro grau que representa a equação das velocidades do MRUV, dando o espaço em metros e o tempo em segundo. Então, a unidade de medida desse exercício é metros e segundo, as unidades do Sistema Internacional. Eu quero determinar, então, para uma partícula a velocidade inicial, eu quero determinar a aceleração e eu quero calcular a velocidade no instante 5 segundos e no instante 10 segundos, tá? Vamos observar a equação. Vocês sabem que a velocidade final é o v. A velocidade inicial aqui para mim está representando 10 metros por segundo. A aceleração é o númerozinho que está do lado do t de tempo. Então, a aceleração aqui para mim representa 3 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, ok? Então, ou seja, eu substituí os dados da equação por números, tá? Então, o 10 representa a velocidade inicial, o 3 representa a aceleração. Então, vamos lá. Então, na letra A, ele pede para eu calcular a velocidade inicial. Eu não preciso nem fazer nenhum cálculo, é só observo que a equação das velocidades seria VVO mais AT. Então, esse 10 seria minha velocidade inicial. Então, velocidade inicial na letra A, 10 metros por segundo, ok? Na letra B, eu quero saber a aceleração. Eu não preciso calcular a aceleração, porque ela está aqui, ó. Representa o 3 que está multiplicando o tempo, nessa equação representa a aceleração. Então, eu sei que a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Só na letra C que eu tenho que calcular. Então, na letra C eu quero calcular a velocidade quando o tempo é 5 segundos e a velocidade final quando o tempo é 10 segundos. E eu vou substituir aqui na equação, ó, V igual a 10 mais 3t. Coloco o tempo igual a 5 aqui e calculo a velocidade quando o instante é 5 segundos. Depois eu substituo de novo. Coloco no lugar do tempo 10 segundos aqui e calculo a velocidade, tá? Então, fazendo o exercício, ó. Quando o tempo for 5 segundos, no lugar de tempo, eu coloco 5. 3 vezes 5, 15. 15 mais 10, 25 metros por segundo, tá? E aqui, quando o tempo é 10 segundos, substituo o tempo no lugar aqui de tempo. Então, 10 vezes 3 dá 30. 30 mais 10 dá 40 metros por segundo, tá? Então, dessa maneira, nós resolvemos a letra A, B e C da questão anterior. Essa questão aqui. Então, né, deu a equação das velocidades e nós só substituímos no lugar do tempo 5 segundos e depois no lugar do tempo de novo 10 segundos e calculamos a velocidade para cada um dos instantes, ok? Essa é a equação de Torricelli que nós vamos usar também no MRUV, tá? No movimento retilíneo uniforme variado. A equação de Torricelli, quando eu uso ela? Eu uso essa equação quando eu preciso calcular deslocamento, ΔS é deslocamento, distância, né? Quando eu preciso calcular o deslocamento, ou quando eu preciso calcular a aceleração, ou quando eu preciso calcular a velocidade final ou a inicial, tá? Depende dos dados que eu vou ter. Mas geralmente, quando eu não tenho t de tempo, eu acabo usando a equação de Torricelli. Então vejamos no próximo exemplo. Só para lembrar, v é velocidade final, só que na equação de Torricelli o v vai ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a de aceleração, vezes ΔS, que é deslocamento. O que é deslocamento? É posição final menos a posição inicial, é o meu deslocamento, ou seja, distância.
Então aqui eu tenho um exercício sobre equação de Torricelli. Vamos resolver ele então. Um ponto material parte do repouso. Então eu sei que partindo do repouso a velocidade inicial é nula, ela é zero. E se movimenta em movimento uniforme variado, MRUV, após percorrer 12 metros. Então o que é isso aqui, percorrer 12 metros? É o meu deslocamento, né? Eu percorri 12 metros, então eu me desloquei 12 metros. Está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Ó, então, se a minha velocidade inicial era zero, a minha velocidade final vai ser 6 metros por segundo. Então, era zero e passou para 6. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Usando a equação de Torricelli, eu consigo chegar na alternativa correta. Aqui, ó. Então, deslocamento 12 metros, velocidade final 6 metros, velocidade inicial, porque partiu do repouso, zero. Então, para calcular a aceleração com esses dados, nós devemos utilizar a equação de Torricelli. Então, velocidade final ao quadrado é 6, porque a inicial era zero, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes 12. 12 que é o deslocamento. Calculando, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Igual, 0 ao quadrado é zero. Então, 0 mais 2 vezes A vezes 12. 2 vezes A, 2A. Vezes 12 dá 24A. Então, olha só, eu tenho 6 vezes 6, 36, igual a 24A. O 24 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, ó. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 36 por 24, que vai dar uma aceleração positiva de 1,5 metros por segundo ao quadrado, que vai representar a minha alternativa A. Ok, gente? Então, foi só colocar os dados aqui na equação de Torricelli, ó. Velocidade final ao quadrado era 6, 6 ao quadrado dá 36. Velocidade inicial era 0, 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes A, 2A, vezes 12, 24A. 36 dividido por 24 dá 1,5. Então, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Então, essa era a aula sobre MRU e MRUV. Depois nós vamos fazer mais exercício, eu mando mais atividades para vocês, tá? Ok? Obrigadão!